Oi, bom, estou aqui para gravar mais um vídeo, né, falando sobre ciência e, e fé, né, que é o propósito principal desse canal, né. Meu nome é Gabriel, para quem ainda não viu nenhum vídeo, né, aqui, e eu sou biólogo, né, faço mestrado em biologia, trabalho com pesquisa e ao mesmo tempo eu faço seminário de teologia, né, então eu vivo muito entre o mundo da ciência e o da fé, né, e eu entendo as coisas como elas sendo muito mais próximas do que a maioria das pessoas acredita, né, tanto as pessoas que se dizem religiosas quanto as pessoas da ciência, né, não veem um diálogo tão, como é que eu posso dizer, não veem as duas partes conversando tão bem, né, então, mas eu acredito que não é bem por aí. Então, a ideia do canal é essa, né, e hoje eu quero falar sobre um dos meus versículos favoritos da Bíblia, né, que é o de Romanos 1, versículo 20, e diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Né? E eu acho esse versículo incrível, porque ele fala, né, justamente que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e sua natureza divina são compreendidos através da criação. E, bom, como biólogo, eu estudo a criação, né? Como amante da ciência, eu me dedico a aprender, a estudar a criação, química, física, biologia, né? Eu sou professor de química também. Dou aula para o ensino fundamental de química. Então, química, física e biologia, para mim, são sensacionais, são coisas que eu sou apaixonado. E é a criação, né? Seres vivos, as moléculas, os átomos, as leis da natureza, as leis do universo. E os atributos de Deus são vistos através da criação. E uma coisa que eu gosto muito de ressaltar é a infinitude da criação, né? Eu costumo ir muito para o meio do mato, né? A minha pesquisa é com animais e passar uma noite no meio do mato acampando, para mim, é uma das sensações mais incríveis que tem, por causa do céu. O céu é absurdo, a gente consegue ver diversos planetas, diversas estrelas, a gente consegue ver até o centro da Via Láctea, olhando simplesmente para o céu à noite no meio do mato, e a gente contempla o infinito do universo. Outro prazer que eu tenho é estar de frente para o oceano, porque eu creio que das coisas terrenas, né, do que se limita ao planeta Terra, das criações de Deus, o mar é a mais incrível delas. A imponência das águas, a quantidade de vida que tem nas águas do mar, né, resumindo, eu gosto de contemplar o infinito, né, o infinito da criação. E, nossa, quando a gente para estudar física, a gente para estudar o universo, né, a gente vê que desde partículas infinitamente menores que um único átomo até galáxias dezenas de milhares de vezes maiores que a nossa e coisas grandiosas, as bilhões e bilhões de estrelas, os bilhões e bilhões de planetas. A gente olha e fala, caramba, o universo é infinito. Mas na verdade não é, né? Existem dois infinitos diferentes na natureza, né? Algo que é literalmente infinito, né? E o virtualmente infinito. E a diferença seria o que é virtualmente infinito é simplesmente algo que não é infinito, mas é grande demais para se contar, né? Por exemplo, o número de átomos no planeta Terra. A gente sabe que não é infinito, porque o planeta Terra não é infinito. Mas é um número grande demais para ser contado. Então é virtualmente infinito. Algo infinito seriam os números, né? Porque você sempre pode colocar mais um 9, mais um 0 e assim vai. Os números não têm fim. Você sempre pode acrescentar um 9 no final e vai para sempre. Então os números são realmente infinitos. Os átomos do planeta Terra são virtualmente infinitos, né? A criação, ela é virtualmente infinita, né? A criação não é infinita, mas ela é grande demais para que a gente consiga medir, né? O universo, então, é sensacional.
No livro de Salmos, tem um salmo que vai dizer que nos oceanos existem espécies incontáveis, e é verdade. A gente, né, cientista que trabalha com isso, a gente vai vir descobrindo espécies novas todos os dias. Todos os dias o número de uma nova espécie, um novo animal, uma nova planta vai sendo descoberto e acrescentado, e a gente estima-se que a gente não conhece nem 10% da quantidade de vida que tem no planeta Terra. Isso quem dirá quando a gente sai, né, a quantidade de estrelas, planetas e coisas a serem descobertas. E é isso que diz aqui esse versículo 20 do primeiro capítulo de Romanos, né? A natureza de Deus, o seu poder são vistos através da criação. Isso significa que se a criação chega perto do infinito, quem dirá o Deus que criou isso, né? O primeiro vídeo aqui do canal eu falei um pouco sobre isso, e esse vídeo aqui talvez ajude a entender melhor o outro, eu vou deixar no link da descrição, né, em que eu falo um pouco sobre isso, sobre o poder de Deus, a grandiosidade do poder de Deus, né, que a gente não tem noção do que significa realmente ser um Deus todo-poderoso. Né? A gente lê a Bíblia, a gente tem uma noção através dos milagres, mas a gente não conhece, a gente não compreende, a gente é muito pequeno para compreender, né, a grandiosidade do poder de Deus. E a criação simplesmente reflete isso. Ela é incrível, ela é grande. Então, eu sempre recomendo todo mundo a estudar ciência, porque não tem um documentário que eu veja, não tem uma vez que eu pare para estudar, que até as provas da faculdade, quando eu estudava, eu olhava e falava, caramba, Deus é absurdo, olha o que Ele fez, olha o que Ele criou. Né? E para mim esse é um dos papéis da ciência, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos, eu vou deixar também o link na descrição de um outro vídeo que eu falo basicamente sobre isso, né? Que como a ciência tem esse papel de enaltecer, de tornar grande as obras de Deus, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente vê quão grande é o Deus que criou. Né? Se eu realmente vejo um universo, e possivelmente mais de um universo, né? Existem teorias que falam sobre mais de um universo, que um Deus que criou tudo isso, Ele é infinitamente maior do que tudo isso. Né? A criação reflete o Criador, mas o Criador é muito maior do que a criação. Né? Então eu não consigo estudar ciência sem ver Deus. Eu não consigo estudar ciência sem olhar e falar, caramba, quão grande é o meu Deus. Isso tudo é maravilhoso demais. Né? E isso aqui para mim, esse versículo reflete muito isso. A grandiosidade de Deus através das coisas que Ele criou. Então, quando eu realmente estudo, eu vejo o quão grande Deus é, né? O quão grande o Criador é, porque a criação é grande. Eu poderia aqui gastar um dia inteiro falando sobre os animais e plantas que eu amo tanto estudar, sobre física, química, sobre átomos, sobre coisas menores que átomos a coisas maiores do que galáxias. Como eu falei, existem teorias que sugerem até mesmo mais de um universo. E ainda assim, Deus é muito maior do que tudo isso. Deus é grande. E como eu disse, né, acho que o que mais me deixa impactado nisso tudo, como eu falei no primeiro vídeo do canal, esse mesmo Deus, todo-poderoso, criador de tudo, em um momento da história, decidiu abrir mão de todo esse poder para vir e morrer numa cruz por mim, sua criatura. E, nossa, como isso é fantástico. Como é fantástico pensar que o Criador de todas as coisas abriu mão de sua glória, abriu mão do seu poder para vir se fazer semelhante a um homem e morrer numa cruz para salvar a humanidade. Né? Toda vez que eu paro para pensar nisso, eu fico constrangido, lágrimas me vêm aos olhos, porque é simplesmente fantástico imaginar que esse Deus todo-poderoso, que criou tudo, pôde um dia falar, não, eu amo demais aqueles humanos, eu amo demais esse povo, para continuar deixando que eles morram, para continuar deixando que eles levem uma vida sem mim. Eu vou lá e vou morrer numa cruz. É simplesmente fantástico.
o próprio Filho de Deus abriu mão de tudo por nós, o Criador de todas as coisas. E pare para pensar nisso, pare para refletir na grandiosidade de Deus e no que Ele teve que abrir mão para vir para a Terra, morrer por nós. É um amor grande demais. Como eu disse no primeiro vídeo, o amor de Deus é absoluto, porque é muito maior do que todo o resto. E realmente eu recomendo, veja esse primeiro vídeo, porque eu falo bastante sobre isso nele. E é isso que eu queria deixar.